Ancelotti estreia pela seleção, Portugal e Espanha fazendo a final da Nations, Portugal campeã e Cristiano levantando mais uma taça pelo seu país. Eu sou o Leandro. Eu sou o Andrei. E isso é Rivals. Isto é Rivals. Portugal campeã da Nations League, Cristiano levantando mais uma taça pelo seu país. Cara, eu de verdade fiquei muito feliz pelo título. Eu assisti do sofá de casa e pra mim foi incrível. Eu sou madridista, eu amo o Cristiano Ronaldo e eu torci muito pra ele levantar essa taça. Eu gosto muito da seleção de Portugal, eu acho que eles têm uma geração muito boa. A Espanha também tem uma geração muito boa, mas não sei, o Cristiano dá um gostinho a mais assim pro título. Cara, e a final foi muito, muito boa, mano. Tipo, dois times muito competitivos. Porque se você juntar, na verdade, as duas seleções, a gente junta muitos dos times que estavam nas fases finais ali da Champions League, né? Uhum. Então a gente teve Nuno Mendes jogando muita bola, Lamine Yamal, que talvez ficou um pouco abaixo também agora na final, né? Ah, o Nuno Mendes tava Cara, o jogando Nuno Mendes muito. anulou ele, né? O Nuno Mendes jogou muito. E, assim, seleções muito competitivas. Até a própria semifinal, Espanha e França foi muito competitiva, né? Sim. Tipo, a Espanha abriu um placar gigantesco. Tava 4-1, quase toma um empate, mano. Que é bizarro. Foi 4-1 ou foi 5-1? Acho que abriu 5-1 e a França buscou A França um foi 5-4. Foi. Mas Tipo, se tivesse mais 10 minutos, a França empatava. a França ganhou. E Mais 10 minutinhos? E também temos que destacar bastante a seleção francesa, né? Demais. Uma Cara, geração que absurdo. bizarra. Tá tipo, os caras foram com 4 no ataque, mas hoje os 4 talvez melhores atacantes do mundo hoje em dia, né? Cara, Dembélé, Mbappé, Doué. Olise e Doué. E é absurdo, tipo, todos eles jogando em muito alto nível. E o Doué com 19 anos. O mais velho tem 26, que é o Mbappé. É, Cara, já parou pra pensar que o Mbappé tem 26? 26 anos. Nossa, pior que a gente viu esse moleque começar a jogar, né? Exato. É absurdo. Eu lembro dele no Mônaco. Cara, que Exato. absurdo. Mas voltando a falar da final da Nations, né? Cara, foi... De verdade, eu não imaginava que ia ser tão competitivo essa final. Porque, tipo assim, a gente tem destaques de Portugal que foram campeões da Champions, né? Vitinha, Nuno Mendes, o próprio João Neves, né? Sim. Mas, cara, eu sinceramente achei que a Espanha ia ganhar mais fácil. E nem ganhou, na verdade, né? Não. E foi muito competitivo, cara. Cara, acho que na hora que... A gente tem um grupo, né, no WhatsApp, que a gente fala sobre futebol. E eu tava conversando com um amigo nosso, Augusto. E... Salve, Augusto. Ele tá vendo esse vídeo, eu acho. Deve Aí a gente tava conversando com ele e, cara, a gente tinha entrado no consenso que a Espanha ia golear. A gente achou que a Espanha ia amassar Portugal. Portugal não vem jogando muito desde a Copa. Então, cara, do jeito que a seleção da Espanha tava jogando e do jeito que eles ganharam a Eurocopa, parecia que ia ser um atropelo. Mas não, cara, foi um jogo muito competitivo. A seleção de Portugal queria muito, a seleção da Espanha também. Mas eu acho que talvez um pouco da... Como posso dizer? Da experiência de Portugal ganhou. Portugal Sim. tem alguns jogadores mais velhos. Eu mais acho que, experientes. acho que é um time mais maduro, né? Bernardo Silva. Eu acho que o Bernardo Silva jogou muita bola também agora na final. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Gostei dele. Cristiano jogou Ei, o bem. Cristiano não tem que falar. Ele é bizarro. Cristiano... Ele passa uma confiança. Ele tem um ar de Isso liderança. que eu ia falar, ele passou confiança pra essa seleção, cara. São jogadores competentes, claro, mas o Cristiano Ronaldo traz uma confiança pra seleção, não tem o que fazer. Ele tem um ar de liderança que Sim, é absurdo. Você olha pra ele, você vê a autoconfiança. É bizarro. Sim, É bizarro. e você falou uma coisa que eu queria destacar, é a Espanha em mais uma final. Mais uma. Essa geração é Euro muito e boa. Nations. Cara, que essa seleção espanhola, do nada, começou a jogar muita bola, né? Cara, essa geração é muito boa. Foi depois do Luiz Henrique. É. Quando começou a vir uma safra muito boa. Yamal, o Hausen, o Nico Williams. O Nico Williams não é tão novo, mas ele começou a despontar recentemente. Então, Mas na Euro, né? Na época da Euro ele começou a despontar pelo Bilbao e pela própria Espanha. inclusive, falando sobre a França agora, um fato que eu descobri que eu não sabia. O Didier Deschamps está há 12 anos lá. Caramba. Desde 2013. Eu não fazia ideia disso. Cara, o Brasil troca de técnico a cada 3 meses. Sim, a gente teve uma troca muito grande, e a gente vai falar mais agora depois sobre essa data FIFA do Brasil, mas é complicado hoje você ter técnicos que tem uma constante passagem principalmente por seleções, né? Sim. Tipo, é muita troca de ano em ano, né? Às vezes o cara não dá certo, mas enfim. E Portugal merecia ganhar esse título. Merecia demais. Jogou muita bola na final, buscou o gol quase no final ali com o Cristiano. A semifinal contra a Infelizmente ele Alemanha. saiu machucado mais uma vez e o filme se repetiu com Portugal ganhando de novo nos pênaltis. Mas na hora que ele saiu machucado, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu conheço esse filme. Eu já vi Porque isso uma 2016 vez. foi igual, ele sai machucado
e lidera do banco de reserva e, cara, pênalti, vai bater, muito bom. O cara é um líder dentro e fora de campo, ele tem uma não tem o que fazer. ele tem uma hora absurda. E mudando um pouco o rumo do assunto agora, vamos falar sobre a nossa seleção brasileira, que graças a Deus já dá pra ver Ancelotti mexendo nessa seleção, graças a Deus. Cara, você já parou pra pensar que a gente foi de Diniz a Ancelotti muito rápido, velho? Cara, depois de uma novela gigantesca aconteceu, desde 2023, né? O Ancelotti vem sendo Cara, eu não especulado na lembro seleção. desde quando foi a primeira vez, mas faz bastante tempo. Eu acho que foi desde 2006 quando o Ramon tava na seleção. Ramon Dias? Ramon Não, o Dias era do Corinthians. Então, tô confundindo os Ramons. Mas desde 2023 essa novela de vem, não vem, vem, não vem, no final veio. Veio, graças a Deus. E, cara, já tô vendo um bom trabalho. Já tô vendo um bom começo. Já tô vendo Sim. um rumo pra nossa seleção. Teve o jogo contra o Equador, foi o primeiro, né? E o jogo contra o Equador, cara, foi o primeiro jogo dele. Passou em branco, mas acho que porque a seleção é carente de um camisa 9. Sim, foi o primeiro jogo dele e por mais que tenha sido um jogo muito chato, deu vontade de dormir vendo aquele jogo. Sim. Foi um jogo que eu senti que ele melhorou muito o sistema defensivo. Eu acho que ele tava fazendo experimentos. Eu acho que ele tava tipo, vamos melhorar a defesa, vamos entender como é que funciona essa defesa, pra depois a gente ir pra outros pontos, ir pro meio campo, ir pro ataque. E eu senti que foi um jogo defensivo muito bom do Brasil. Ele revelou aí o Alexandre, o zagueiro, e também o lateral, que não foi revelação, já é mais experiente, mas ele trouxe de volta o lateral também. E eu achei uma partidaça dos dois. Sim. Principalmente o Alexandre, o zagueiro. Muito bom achado. E ele também trouxe o Wanderson, cara, que eu gostei muito da partida do Wanderson. Eu conhecia ele do Mônaco, né? Eu cheguei a ver uma partida dele contra o Barcelona, que teve agora na fase de Liga da Champions. O Wanderson, eu gostei dele. Sim. E no Fifinha também, lisinho, top. Cara, o Alexandro é absurdo como a gente não falava dele. E a história dele é muito louca, né? Tipo, ele jogava na comunidade até um tempo atrás. E, cara, o cara joga muita bola, mano. Muito. Tipo assim, eu acho que talvez soe com clubismo, mas eu queria muito ver o Beraldo jogando com o Marquinhos ali na titularidade, mas o Alexandre caiu como uma luva nesse sistema. Eu gostei do Beraldo de lateral. O Beraldo jogou de lateral no segundo jogo. Gostei. O Beraldo, ele é muito bom armando, né? Sim. No São Paulo, ele é um zagueiro que sai mais, né? Sim, no São Paulo, campeão da Copa do Brasil, ele armava muito ali, tipo, saía jogando e ele tem um passe de qualidade absurdo. Sim. Cara. Inclusive, eu acho que o Ancelotti ele trouxe o Alexandro porque teve uma partida na fase de Liga da Champions que foi Real Madrid e Lille. Real Madrid perde aquela partida? Perde. E o Alexandro arrebentou o Real Madrid. O Alexandro jogou muito, anulou os atacantes do Real Madrid. Eu acho que o Ancelotti desde ali tá de olho nele. E dizem que ele lembra muito o Rudiger, né? E acho Lembra que também acho que o estilo de jogo é parecido e o Ancelotti gostava muito do Rudiger no Real Madrid, né? O estilo de jogo, fisicamente, ele lembra o Rudiger, tipo, questão de força, a aparência também. Ele é bem. Ele vai com. Tipo, que nem o Rudiger mesmo, né? Muita vontade, muita raça, né? O Rudiger é até meio estranhão, às vezes correndo assim. Não, o Rudiger é bizarro da cabeça. E Parece uns parafusos. E dá pra ver que o Alexandre, até um parênteses engraçado, que ele dá tanto a vida, mas tanto a vida, que a gente teve a cena icônica dele girando a bandeirinha pra colocar logo pro escanteio ser cobrado, cara. Tipo praia, aqueles tipo, ele rodando logo o bagulho pra ir logo, mano. Muito engraçado, cara, velho. foi muito bom. E tem uns vídeos dele na internet que ele tava fazendo umas loucuras meio Rudiger mesmo, fazendo uns negócios muito loucos. E ele lembra muito o Rudiger mesmo. E do meio campo, cara, eu gostei contra o Equador. Eu gostei do Casemiro. Eu achei que o Casemiro deu uma solidez defensiva muito boa que o Brasil já não tinha mais. Ele também passa muita liderança. E dá pra sentir que a seleção brasileira sentia muita falta dele, né? Muito demais. Tipo assim, um volante pitbull mesmo que ficasse ali, porque o Marcelo falava que o Casemiro na época do Real Madrid, ele cobria as duas laterais sem problema nenhum, ele tinha tudo mapeado ali. Cara, depois do Casemiro no Real Madrid, os El Clássicos mudam muito, porque o Casemiro é um dos caras que mais deu trabalho pro Messi. Tipo, nos El Clássicos o Messi tinha muito trabalho pra passar do Casemiro. O Casemiro é um cara muito raçudo, é um cara que defende muito bem, ataca bem também, é um cara que tem um chute de longa distância bom, dá bons passes também. E eu acho que o Brasil sentiu muita falta disso e sentiu falta da liderança dele, dentro e fora de campo. Ele é um cara que dá entrevistas, acalma. E é um cara que não se intimida pela mídia também. Sim, ele não sente pressão, né? Tipo, exato, da cobrança. Ele já passou tanta coisa no Real Madrid, na carreira dele, no Manchester United, já sofreu tanta crítica e já sofreu tanto elogio também que pra ele é só mais uma partida. Sim. E eu acho que uma pessoa também a se destacar bastante é o próprio Vini, né?
Tipo, se brincavam muito falando que o Vini era o Vini malvadeza no Real Madrid e na seleção brasileira era o Vini gentileza, Exato. né? E eu acho que o Ancelotti trouxe essa confiança de novo pra ele com a camisa do Brasil. Ele tá usando a 10, inclusive, agora nesses amistosos. E tá muito confiante. Muito. Driblando, vindo pra cima do zagueiro, do lateral, não tava nem aí. Só que, infelizmente, contra o Equador, ele teve Moisés Caicedo marcando ele, né? E o Caicedo joga muita bola, velho. O Equador tem uma seleção interessante. Sim, e o Equador muito ficou muito bom esse ano, né? Tipo, essa eliminatória tá muito bem. Cara, você pega a parte defensiva do Equador, você vai ter Estupinhan, o Pátio, Arboleda. Desculpa. Félix Torres. Mas, ó, tem Estupinhan, tem o Pátio, tem o Caicedo, tem o eu não lembro o nome dele, Encapié, acho, que é o zagueiro do Bayer Leverkusen, titular. É muito bom zagueiro também. E então, cara, você vê que o Equador tem uma geração boa. Não foi um jogo fácil, nem pra nenhum dos dois lados. E eu gostei muito da atuação do Brasil. O Vinícius Júnior, eu gostei. Por mais que eu senti o Vinícius Júnior muito isolado. Tipo, eu achei que o meio-campo não tava muito criativo, o meio-campo não tava aproximando muito, nem os laterais. Então o Vinícius Júnior ficou meio isolado, ficou meio difícil pra ele. Mas eu gostei do que ele tentou, eu gostei da atitude dele. O Estevão também eu gostei. O Estevão você não sentiu a pressão, né? Sim, exato. E o Richarlison eu já achei mais abaixo. É, o Richarlison acho que é o mais abaixo. Bom, e falando agora de Brasil e Paraguai, né? Acho que se destacam todos os nomes que a gente já disse. Sim. Mas eu acho que um nome que se destacou muito nesse jogo, que talvez ficou muito abaixo no primeiro, foi o Bruno Guimarães. Eu pensei a mesma coisa. Ele criou muito... Ele foi fundamental nesse meio campo desse segundo jogo, né? Cara, para mim foi a melhor partida do Bruno Guimarães em 3 anos. Cara, muito bom. E eu gosto muito do Bruno Guimarães. Também, gosto muito. Eu acompanho muito a Premier League por conta do Chelsea, né? Então eu acompanho muitos jogos do Newcastle ali. E o Newcastle jogou muito contra o Chelsea essa temporada também. Cara, você vê que o Bruno Guimarães, ele é um meia, que é tipo... Ele é um meio termo entre o Casemiro e, sei lá, o De Bruyne. Sim. Tipo, ele não é nem um cara que ataca muito, mas também não é um cara que defende muito. Sim. Mas, tipo, você vê que ele tem uma facilidade de jogar com ataque, que é muito bom, de achar bons passes, achar bons lançamentos. E também ajuda a recompor a defesa. E faltou isso nele nessa passagem no Brasil. E nessa partida eu consegui ver isso nele, no Paraguai. Cara, ele finalizou, ele deu passe, ele defendeu. Foi uma partidaça dele contra o Paraguai. Eu gostei muito da atuação do Bruno Guimarães. E tava na hora já, né? Da gente ver o Bruno Guimarães do Newcastle agora no Brasil. Sim. Tava na hora já. Não é à toa que ele foi convocado. Ele joga muita bola no Newcastle. Mesmo jogando mal, ele foi convocado por 3 anos. E, tipo, não é à toa. Ele joga muita bola. Faltava ele demonstrar isso na seleção brasileira. Sim. E eu acho que outro destaque também é o Matheus Cunha, cara. Matheus Cunha. Gostei muito da partida. Acho que o Richarlison sentiu um pouco pressão. Sim. E o Matheus Cunha já tava mais solto, eu acho. Tava. E o Matheus Cunha, ele traz algo diferente do Richarlison. O Richarlison, ele é aquele atacante que ele vai ficar mais parado, que ele vai fazer mais corridas. Mais que cabeça de área, né? ele vai disputar com o zagueiro e tudo mais. O Matheus Cunha não. O Matheus Cunha ele vai sair da área, ele vai dar esse suporte pro Vini, vai dar esse suporte pro Estevão. Quem jogou na direita foi o Rafinha, não foi? Foi o Rafinha. Ele vai dar esse suporte pro Rafinha, ele é um cara que vai participar mais do jogo. Sim. Eu acho que isso faz falta, cara. Porque quando você vê que não tem um cara desse, tanto o Vinícius Júnior quanto o cara da direita, pode ser o Rafinha, pode ser o Estevão, eles ficam muito isolados. Você vê que o Vinícius Júnior pega a bola e não tem ninguém pra ele passar. E quando o Matheus Cunha é diferente. Inclusive o gol do Vinícius Júnior sai com o passe do Matheus Cunha. Então eu gostei muito da atuação do Matheus Cunha também, me surpreendeu bastante. E outro cara que eu queria apontar também é o Gerson. Eu gostei da partida dele contra o Equador. E contra o Paraguai, ele não chegou a jogar contra o Paraguai, não foi? Ou jogou? Não lembro. Não jogou, ele jogou contra o Paraguai. Eu gostei, tem um probleminha do Zenit agora, né? Mas eu gosto muito do Gerson, acho que ele é um segundo volante muito bom. Eu acho que ele fez uma boa data FIFA. O Gerson ele fez uma ótima data FIFA. Bom, e como nem tudo na vida são flores, né? O Brasil é carente de muita coisa. Sim. E hoje dá pra ver que a gente sente muita falta de um camisa 10. É absurdo como o Brasil não tem um meio atacante que crie jogadas. O Neymar faz muito falta. O Neymar, cara, talvez seja o Neymar, mas eu queria pontuar outro nome também muito interessante pra mim, que é o Felipe Coutinho. Coutinho. O Felipe Coutinho, faz anos já. Ele faz muito tempo e não se fala dele. E acho que talvez ele também pudesse ser esse 10 que a gente precisa ter no Brasil. Cara, seria muito bom, mas desde do Barcelona ele não rende mais. Sim, então. Acho que agora ele tá dando uma engrenadinha de leve no Vasco aí. Acho que ele tá começando a já pegar mais o ritmo do futebol brasileiro. E eu acho que também pode ser um nome que pode pintar logo aí na seleção brasileira. Eu colocaria
O Andrés Pereira, cara. Andrés Pereira, bom nome. Pra Foi mim, Andrés colocado, mas não jogou. não foi tão utilizado. Eu acho que o Andrés Pereira podia ser esse cara. Sim, que talvez. joga mais de meio atacante ali e tudo. Eu gosto muito do Andrés Pereira. E continuando falando de carências, o Brasil é carente de um camisa 9, apesar do Matheus Cunha ter jogado bem contra o Paraguai. Sim. E tem um nome muito forte pra mim que é o Pedro. O Pedro tem Cara, que ser o Pedro tem que 9 da Copa do Mundo do ano que vem. Tem que ser o Pedro. Não tem outro, tipo... Pega os centroavantes do Brasil que a gente fez nos últimos anos. O Pedro é o melhor de todos. Ele é o melhor. Tipo, tem o Charleston, que não vem bem há um tempo. E o Roberto. Cara, e o Roberto não seria de tão ruim na seleção brasileira, mas... Eu acho que ainda não. Mas eu acho que não é o tempo, sabe? Eu acho que... Falta maturidade ainda. Sim, eu acho que o Yuri não é ruim, mas parece que quando não é pra sentir pressão, ele sente. Eu acho E aí ele some. Às vezes ele é meio nervoso jogando, às vezes ele... E ele precisa de um cara jogando junto com ele. Sim. Tanto que antes do Memphis chegar no Corinthians, parece que ele sentia falta desse 10 jogando junto com ele. Depois do Roger Guedes. Roger Guedes, enfim. E por conta disso que ele começou a fazer aquelas patotagens de cair sozinho, de errar gol cara a cara. Sim. Então eu acho que talvez não seja o momento certo. O Pedro fica quase um ano sem jogar, ou um ano, não sei. E quando volta jogando muita bola. O Hulk. É muita viagem. Cara, não sei se é viagem, mas acho que o Hulk não é um 9, né? Exato. O Hulk talvez joga como segundo atacante, ou até como, talvez, não como um 10 criador, mas um 10, assim, um falso 9, entendeu? Eu acho que isso não é só um problema do Brasil. Tipo, quando você para pra pensar nas outras seleções, a Espanha não tem um 9, Não tem um 9. a Alemanha não tem um 9, Não. o Brasil não tem um 9, a Itália não tem um 9, a Itália também. Cara, não sei dizer, mas assim, é complicado hoje. Só a Inglaterra e França tem 9. E Das maiores. E a Argentina. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Peraí que eu já dei uma engasgada aqui. Mas dá pra ver, os times e as seleções estão improvisando muita gente, né? Eu acho que o grande problema do Brasil foi essa demora pra achar um técnico. Porque você vê que as outras seleções, mesmo não tendo 9, elas tiveram um trabalho mais duradouro que conseguiram consertar o fato de não ter um 9. Conseguiram achar um jeito de jogar sem um 9. Cara, a Espanha ela consegue jogar com Nico Williams e Yamal atacando toda hora sem precisar de um 9 fixo. Tipo, tem o Oyarzabal. O Oyarzabal joga com um falso 9, né? Que ele não é um cracaço da bola. Acho que nem no Real Sociedade ele joga como centroavante, mas na seleção da Espanha ele joga. Eu acho que ele joga mais pras pontas. Mais pra ponta, acho que é. E não é um cracaço da bola, mas beleza, ele consegue fazer uma função tática ali que ativa o Nico e o Yamal. A Alemanha, eles tentam forçar o Füllkrug, mas também não é um cracaço. Né? Sim. E o Brasil, acho que o Brasil tem cara E o melhores que Brasil faz o mesmo esquema forçando, talvez agora, Matheus Cunha e Richarlison. O Richarlison é 9, querendo ou não. Ele é centroavante. O Matheus Cunha também. Não tem um grande 9. Não tem aquele 9 que você fala, mano, só jogar nele que é gol. Exato, mas tem um 9 lá. Sim, tem um 9 lá, não é um mas gol. eu acho que pra Copa tem que ser o Pedro. Eu acho também. Eu acho que o Ancelotti tem que ver o Pedro também, né? Tem. O Ancelotti, querendo ou não, conhece os jogadores da seleção brasileira ainda. Os que não jogaram na Europa, né? E vai depender desse estudo do Ancelotti, né? De vir no Brasileirão, assistir as partidas e poder levar o Pedro. Mas tem que ser ele, não tem jeito. É o melhor que a gente tem hoje. É isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, desse conteúdo que a gente está trazendo, desse novo quadro que a gente trouxe, né? O Rivals Analisa. E se você estiver gostando, deixa aí nos comentários alguma coisa que você quer que a gente traga aqui, que a gente analise, né? Corrija a gente se a gente estiver errado. Tragam novas sugestões. Exato. E é isso. Compartilhe com um amigo de vocês que gosta de futebol, desse conteúdo. Dá um like. E pra quem puder estar ajudando a gente a continuar com esse projeto, vai ter o nosso Live Pix aí também. Se você puder fazer uma doação, vai ser de muito bom grado, mas se não tiver também, tá tudo bem. Só acompanhando a gente aí, nos ajudando, já tá ótimo já. Muito obrigado, rapaziada. Se você gostou do vídeo, dá o like, ajuda a gente, se inscreve. Tamo junto, valeu. É nóis.